Se você gosta de histórias cheias de reviravoltas como essa, inscreva-se agora. O próximo capítulo vai te surpreender ainda mais. Os faróis acesos. 2 homens falavam ao telefone. Observando o portão principal, eles estão vigiando a saída, menos sussurrou Mariana. Então a gente cria outra. Menos, respondeu Délcio, pegando a lanterna do bolso. O jardim, antes impecável, agora parecia um campo de guerra. As pegadas se misturavam na lama e o som distante de um motor deixava claro. Eles estavam cercados. Mariana segurava o pendrive como se fosse uma arma. Eles não vão desistir, Délcio. Quem está por trás disso tem muito a perder e nós temos muito a provar. Vamos! Os dois atravessaram o terreno em silêncio, até chegarem ao portão lateral. Délcio puxou a tranca, mas ela não cedeu. Estava travada. Ele olhou em volta e pegou uma barra de ferro caída. Com um golpe seco, quebrou o cadeado. O som ecoou como um trovão. Os homens olharam na direção deles. Aí, eles estão fugindo. O primeiro tiro veio logo depois. A bala passou raspando na parede, fazendo Mariana se abaixar. Corre! Corre! Gritou Délcio. Eles correram pela rua lateral, encharcados, tropeçando nas poças. Um carro seguiu de longe, os faróis os perseguindo como olhos famintos. Entra aqui, disse Délcio, abrindo a porta de um galpão abandonado. Lá dentro, o ar cheirava a ferrugem e óleo velho. Mariana encostou na parede, ofegante. Quem são esses homens, Délcio? Ele passou a mão pelo cabelo molhado. São seguranças da antiga diretoria. O arquivo que você tem pode destruir todos eles. E a mim também. E o que tem lá dentro, afinal? Perguntou ela. Délcio hesitou. Provas de lavagem de dinheiro, contratos falsos e, talvez, algo pior. Ela o encarou. Pior do que tirar vidas. Ele desviou o olhar. Às vezes o pior não é o que a gente fez, mas o que deixou acontecer. Mariana baixou a cabeça. O som do carro se aproximando interrompeu a conversa. Eles estavam cercados novamente. Se essa história te prendeu até agora, se inscreva no canal, deixe o like e comenta o que mais te surpreendeu até aqui. Ainda há segredos que nem Délcio conhece, e o próximo passo pode custar tudo. O portão do galpão foi arrombado. 2 homens entraram armados. Délcio puxou Mariana para trás de uma pilha de caixas. Fica atrás de mim. Os passos se aproximavam. Eles estão aqui, disse um dos invasores. Vasculha tudo. Mariana olhou para o pendrive em sua mão e tomou uma decisão. Se ficarmos, morremos. Ela correu até uma janela quebrada e se esgueirou por ela. Délcio a seguiu, cortando o braço no vidro. Vai! Gritou ela. Eles saíram para o beco e desapareceram entre os prédios vizinhos. O som das sirenes, distante, misturava-se com a respiração acelerada dos dois. Mariana parou por um instante, apoiando-se na parede. Délcio, se eles pegarem isso, acabou. Então a gente entrega logo... Não, ainda não. Ela respirou fundo. Primeiro, precisamos saber quem realmente mandou matar o meu irmão. Ele assentiu, com o olhar sombrio. E você acha que esse pendrive tem a resposta? Eu tenho certeza. Délcio olhou para o horizonte, onde as luzes da cidade piscavam entre relâmpagos. Então, o preço da verdade vai ser alto. Mariana encarou o pendrive. E eu estou disposta a pagar. Do outro lado da rua, o mesmo carro preto ligou o motor. Outra vez. A caçada ainda não tinha acabado. Ela estava apenas mudando de forma. A chuva tinha parado, mas o chão ainda refletia o brilho frio dos postes. Mariana e Délcio
Caminhavam apressados por um beco estreito, escondendo-se entre sombras. Atrás deles, o som de pneus na calçada anunciava que os homens ainda estavam à caça. Eles sabem para onde estamos indo, disse Délcio, tentando controlar a respiração. Ainda não, respondeu Mariana, mas vão descobrir se a gente não sumir logo. Ela olhou em volta e viu uma pensão antiga, com a placa quase caindo. Ali, vamos entrar por trás. Os dois atravessaram o portão enferrujado e subiram uma escada lateral. O corredor cheirava a mofo e cigarros velhos. Dentro de um dos quartos, Mariana trancou a porta e respirou fundo. Estamos seguros por enquanto, disse ela. Délcio se sentou na cama, exausto. Você tem um plano, Mariana? Ou estamos apenas fugindo até acabar a sorte? Ela abriu a pequena bolsa e tirou o pendrive. Esse arquivo contém algo que você precisa ver. Se eu te mostrar, talvez entenda por que tudo isso começou. Ela conectou o pendrive a um pequeno notebook. A tela iluminou o quarto escuro, revelando uma pasta com dezenas de documentos, vídeos e gravações. Um deles tinha o nome Projeto Lázaro. Mariana clicou. O vídeo mostrava uma reunião secreta. Délcio estava lá, ao lado de outros executivos, discutindo a manipulação de contratos públicos e transporte ilegal de material químico. Isso não pode ser real, menos murmurou ele. Eu nunca autorizei nada disso, mas assinou os relatórios, disse Mariana. Seu nome está em todos. Ele passou as mãos no rosto, em desespero. Eu fui manipulado, usado. Mariana o observava. Pela primeira vez, via o homem poderoso completamente despido do orgulho. Se você chegou até aqui, comenta de onde está assistindo. O que vem agora vai revelar o lado mais humano de Délcio e a linha tênue entre culpa e perdão. Ela fechou o notebook devagar. Délcio, ainda há tempo para você se redimir, mas isso vai te custar tudo. Ele olhou para ela. E você? Por que ainda está aqui? Se podia ter me entregado e desaparecido. Mariana respirou fundo. Porque o meu irmão acreditava que ninguém é completamente mau. Ele dizia que a justiça sem compaixão é só vingança. E você acredita nisso? Eu quero acreditar, mas cada vez que lembro do corpo dele, eu duvido. O silêncio tomou conta do quarto. Lá fora, um carro desacelerou. 2 passos pesados subiram as escadas. Mariana apagou a luz. Eles nos acharam. Délcio se levantou. Tenso, como descobriram? Alguém nos rastreou. O pendrive pode estar comprometido. Ela puxou o notebook, retirou o dispositivo e o colocou dentro de um copo com água. O que está fazendo? Gritou Délcio, destruindo o rastreador. O conteúdo real está criptografado em outro lugar. Os passos pararam na porta. Uma batida seca ecoou. Polícia! Polícia! Abram agora! Mariana e Délcio se entreolharam. Acredita mesmo que é a polícia? Sussurrou ela. Depois de tudo que vimos, respondeu ele, engolindo seco. Eu não apostaria nisso. Ela pegou a arma da cintura e se posicionou atrás da porta. Mas uma batida, dessa vez, mais forte. Ou abrimos, ou eles arrombam menos, disse Délcio. Então que arrombem. O terceiro golpe foi tão violento que a fechadura se soltou. A porta abriu, revelando 2 homens armados com distintivos falsos pendurados no pescoço. Um deles sorriu. Achamos vocês. Mariana apontou a arma. Diga para quem trabalha. Ele deu de ombros. Trabalhamos para quem paga mais. E hoje não são vocês. O primeiro disparo acertou o abajur. O quarto mergulhou em escuridão. Délcio se jogou no chão puxando Mariana. Junto. A confusão foi total. Gritos, tiros
vidros quebrando. Quando o silêncio voltou, só havia o som do vento batendo na janela quebrada e o corpo de um dos homens caído no chão. Mariana respirava rápido, as mãos tremendo. Délcio a olhou. Você está bem? Ela assentiu, mas havia algo no olhar dela. Algo quebrado. Agora eles vão atrás de quem mais você ama, Délcio? Ele ficou pálido. Minha filha. Mariana apertou o punho. Então, é ela que precisamos proteger. O caçador agora tinha um novo alvo, e a caça estava apenas começando. O sol nascia preguiçoso sobre a cidade de São Paulo, refletindo nos vidros espelhados da sede da Montelato Motors, a maior fabricante de carros de luxo da América Latina. Dentro do edifício, o ar cheirava a café caro e ambição. Nos corredores de mármore, funcionários andavam apressados, carregando tablets e pastas, como se cada minuto perdido fosse um golpe no coração da produtividade. No último andar, atrás de uma parede de vidro panorâmico, Arthur Montelato, o bilionário fundador da empresa, observava o horizonte da metrópole. Aos 48 anos, ele era a personificação da disciplina e do sucesso. Perno impecável, olhar firme, presença silenciosa. O tipo de homem que não precisava levantar a voz para ser ouvido. Criara a Montelato do zero, começando numa pequena oficina em Campinas, com apenas 2 mecânicos e um sonho: fabricar o carro mais sofisticado já feito no Brasil. Mas naquela manhã, algo em seu semblante parecia diferente. Havia uma sombra discreta por trás da expressão controlada. Ele mantinha as mãos entrelaçadas, olhando a cidade como se procurasse respostas que não vinham. Está tudo certo, Arthur? Perguntou Lucas Figueira, seu braço direito e diretor financeiro da empresa, ao entrar na sala. Arthur virou-se lentamente, esboçando um sorriso contido. Está... Lucas, só estava pensando em como o tempo passa rápido. Ontem eu estava soldando chassis, hoje estou assinando contratos bilionários. Lucas riu, como sempre fazia para aliviar o clima. Era jovem, ambicioso, elegante e aparentemente leal. Havia sido descoberto por Arthur ainda nos tempos de faculdade, quando apresentou um projeto brilhante sobre economia sustentável. Desde então, tornara-se indispensável. Arthur o tratava quase como um filho, mas nem toda lealdade, ao que parece. Arthur respirou fundo e se afastou da janela. Precisamos revisar o contrato com os investidores alemães antes da reunião de amanhã. Quero tudo limpo, sem brechas. Lucas assentiu, escondendo um leve desconforto. Claro, já estou com a equipe de finanças preparando os relatórios. Ele falava com naturalidade, mas sua mente estava em outro lugar. Há semanas vinha negociando às escondidas com um grupo de investidores estrangeiros que planejava comprar o controle da Montelato Motors. Lucas receberia uma fortuna em troca de sua traição. O plano estava quase pronto. Só faltava Arthur assinar o acordo sem perceber as cláusulas alteradas. Naquela noite, Arthur foi o último a deixar o prédio. Caminhou lentamente pelo estacionamento vazio, observando sua frota de carros de luxo. Todos frutos de uma vida de trabalho. Sentou-se dentro de um Montelato Eon, seu modelo mais recente, motor elétrico, design futurista, feito para competir com gigantes como Tesla e Porsche. Ao ligar o carro, o sistema inteligente de bordo cumprimentou-o com a voz programada de sua falecida esposa, Helena. Boa noite, Arthur. Deseja o caminho de casa ou do estúdio? Ele hesitou por um instante antes de responder. Casa. A voz dela era uma lembrança viva, um fragmento de amor guardado na máquina. Desde a morte de Helena, 4 anos atrás, Arthur nunca mais havia sido o mesmo. Ela sempre fora sua conselheira, sua parceira nos dias bons e ruins. E talvez, se ainda estivesse viva, teria percebido o que Arthur não via: a traição crescendo bem debaixo de seu nariz. No dia seguinte, o auditório principal da Montelato estava repleto. Câmeras, jornalistas, investidores,
Todos aguardavam o lançamento do novo Aeon Chase, um carro elétrico projetado para revolucionar o mercado. Arthur subiu ao palco sob aplausos. Sua voz soou firme, confiante. Hoje damos um passo rumo ao futuro. O Aeon Chase não é apenas um carro. É a prova de que o Brasil pode competir com qualquer potência tecnológica do mundo. Enquanto o público aplaudia, Lucas observava discretamente de longe, com o celular vibrando no bolso. Uma mensagem curta apareceu na tela. O contrato está pronto. A assinatura amanhã. Tudo conforme o combinado. Ele apagou a mensagem rapidamente. À noite, Arthur voltou para sua cobertura no Morumbi. A vista panorâmica da cidade não trazia mais o mesmo conforto de antes. Ele estava inquieto. Algo o incomodava. Uma sensação de que havia algo errado com as negociações. Decidiu abrir os relatórios enviados por Lucas. Por instinto, reabriu o contrato digital e leu as cláusulas. A princípio, tudo parecia certo. Mas em um dos parágrafos sobre reinvestimento internacional, uma expressão chamou sua atenção. Transferência de controle acionário parcial mediante cláusula de expansão. Ele franziu o senho. Aquela não era uma expressão padrão. Pegou o telefone e ligou diretamente para seu advogado de confiança, Eduardo Nogueira. Eduardo, revisei o contrato que o Lucas enviou. Preciso que olhe uma coisa específica. Eduardo, do outro lado da linha, respondeu de imediato. Manda para mim, Arthur. Vou analisar agora. Arthur enviou o documento e, enquanto esperava, abriu uma garrafa de vinho. O silêncio da cobertura era denso, quase sufocante. 20 minutos depois, o celular vibrou. Arthur, tem algo errado aqui, disse o advogado com a voz tensa. Se você assinar isso, perde 49% da empresa. E o controle passa para um fundo sediado em Zurique. Arthur ficou imóvel. Por um segundo, o mundo pareceu parar. Tem certeza disso? Absoluta. E tem mais. Quem alterou o contrato usou seu e-mail corporativo. Arthur sentiu o sangue gelar. Só uma pessoa tinha acesso à sua conta corporativa. Lucas. Na manhã seguinte, ele chegou à sede mais cedo que o habitual. O escritório ainda estava vazio. Abriu a pasta de contratos e imprimiu o documento alterado, junto com os logs de acesso ao sistema. Tudo confirmava o que temia. Quando Lucas entrou, sorridente com um café na mão, Arthur o esperava de pé, atrás da mesa. Dormiu bem? Perguntou Arthur com um tom calmo demais. Dormi, sim. Pronto para a reunião com os alemães? Arthur o observou por um instante antes de responder. Pronto. Mas antes quero discutir algumas. Alterações de contrato. Lucas engoliu seco, mas manteve o sorriso. Alterações? Que tipo? Arthur caminhou lentamente até ele. Colocou o contrato sobre a mesa e apontou o parágrafo. Esse tipo, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas tentou disfarçar, mas o suor começou a escorrer pela nuca. Deve ter sido um erro de tradução. Um erro de tradução que transfere quase metade da minha empresa? Arthur interrompeu. Não brinque comigo, Lucas, a máscara caiu. O jovem respirou fundo e mudou o tom. Arthur, ouça! Isso é maior do que você imagina. Os investidores estrangeiros querem expandir a Montelato para a Europa. Eu só garanti que o dinheiro fosse para você, completou Arthur com voz baixa. Você vendeu a própria lealdade. Lucas olhou para o chão. Eu fiz o que precisava fazer. Você é um homem rico, Arthur. Sempre foi. Eu passei anos te ajudando. E o que recebi em troca? Ordens, Arthur não respondeu. Apenas caminhou até a janela e olhou a cidade novamente. A mesma vista de sempre, mas agora parecia diferente. Sabe, Lucas, o problema de quem trai é achar que o outro nunca está preparado. Lucas franziu o senho. O que você quer dizer? Arthur se virou lentamente. Eu já sabia há 3 semanas. O rosto de Lucas empalideceu. Como assim? Eu deixei o contrato falso de propósito. Queria ver até onde você iria. E foi longe demais. Lucas deu um passo para trás, atônito. Você está mentindo. Estou. Arthur pegou o telefone e apertou um botão. Oh, entre, por favor. A porta se abriu. 2 seguranças e o advogado Eduardo entraram. Arthur caminhou até Lucas, olho no olho. Você vai responder judicialmente por fraude corporativa e violação de confidencialidade.
Lucas tentou reagir, mas os seguranças já o seguravam pelos braços. Arthur, isso é loucura. Você não pode me fazer isso. Arthur apenas murmurou. Eu posso tudo dentro da Montelato. Os seguranças o levaram, enquanto o advogado deixava um dossiê sobre a mesa. Dentro estavam todas as provas, transferências bancárias, e-mails, mensagens criptografadas, tudo. Arthur respirou fundo. A dor da traição ainda pesava, mas havia uma estranha calma em saber que tinha agido certo. Horas depois, sentado novamente diante da janela, Arthur observava o pôr do sol tingir os prédios de dourado. Pegou o celular e abriu uma gravação antiga de Helena. Você sempre vai ser traído em algum momento, meu amor. Mas o verdadeiro poder não está em evitar isso, e sim em estar pronto quando acontecer. Ele sorriu de leve. A voz dela parecia ecoar dentro dele, viva outra vez. Eu estive pronto, Helena. Sussurrou. Do outro lado da cidade, enquanto o carro da polícia levava Lucas algemado, uma mulher loira observava tudo de um café próximo. Em seu pulso, um relógio de luxo com o logotipo da Montelato. Ela pegou o celular e fez uma ligação. O plano falhou, disse ela em voz fria. Mas ele ainda não sabe de tudo. A voz do outro lado respondeu algo inaudível e ela desligou. Um leve sorriso curvou seus lábios. Porque, embora Arthur acreditasse ter vencido, o verdadeiro jogo estava apenas começando. Lá fora, a cidade dormia. Mas em um quarto de hotel, Marina observava o pequeno pendrive sobre a mesa, sorrindo para o próprio reflexo no espelho. O jogo estava longe de acabar, e agora ela tinha a chave de tudo. O sol nascia lentamente sobre São Paulo, tingindo o céu com tons de laranja e dourado. No topo de um prédio envidraçado, o logotipo da Velar Motors refletia a luz da manhã como uma joia polida. Era um novo dia, mas, para Eduardo Vilela, aquele amanhecer não significava paz. Significava vingança. Depois de semanas em silêncio, o bilionário finalmente estava pronto para o contra-ataque. A traição de André, seu melhor amigo e braço direito, e de Lívia, a mulher que ele amara durante 10 anos, havia deixado marcas profundas. Mas o que ninguém sabia era que Eduardo nunca havia perdido o controle. Tudo o que ocorrera até ali fazia parte de algo maior, um plano meticulosamente calculado. Enquanto o país inteiro acreditava que ele estava afastado, arruinado, Eduardo passara aquele tempo montando um quebra-cabeça de estratégias, informações e aliados improváveis. Seu objetivo era um só: retomar o império que construiu com as próprias mãos e expor ao mundo quem eram os verdadeiros traidores. No interior de sua cobertura, ele se levantou do sofá com passos firmes. O semblante cansado dos últimos meses havia desaparecido. Vestia um terno escuro, sob medida, e segurava nas mãos uma pasta preta, o resultado final de meses de espionagem, monitoramento e paciência. Do outro lado da cidade, André estava prestes a apresentar o novo projeto da Velar Motors à imprensa. O homem do momento, como a mídia o chamava. Ele acreditava que finalmente havia apagado a sombra de Eduardo, que a empresa agora era só dele e de Lívia. Mas o destino gosta de ironias. Às 9h em ponto, a coletiva começou. Câmeras, flashes, repórteres empolgados. André entrou no auditório com um sorriso confiante, ao lado de Lívia, vestida de branco, como se simbolizasse pureza. Ele se aproximou do microfone, ergueu o queixo e disse: "Hoje começa uma nova era na indústria automotiva brasileira." Aplausos ecoaram pela sala, mas entre a multidão, um homem de terno cinza observava tudo em silêncio. O segurança da porta o deixou entrar por engano. Não sabia que aquele rosto discreto pertencia ao verdadeiro fundador da empresa. Eduardo caminhou até o fundo do auditório, onde as câmeras não alcançavam. Quando André anunciou o novo modelo de carro, uma enorme tela atrás dele começou a exibir o vídeo de apresentação. Mas algo deu errado. A imagem congelou. De repente o telão piscou e o rosto de Eduardo apareceu. O burburinho tomou conta do ambiente. "Bom dia, senhores", disse ele com voz calma,
mas cortante. Sou Eduardo Vilela, fundador e verdadeiro presidente da Velar Motors. Lívia empalideceu. André travou. Eduardo continuou. Talvez vocês não saibam, mas a Velar foi construída com base em princípios: lealdade, transparência, confiança, valores que, aparentemente, alguns aqui esqueceram. Um vídeo começou a rodar. Eram gravações secretas de André e Lívia, negociando com investidores estrangeiros, vendendo segredos industriais e planejando tirar Eduardo do caminho. As vozes eram claras, as datas precisas. Cada imagem era uma facada pública. O salão mergulhou em silêncio absoluto. André tentou correr até o equipamento de projeção, mas 2 seguranças o detiveram. Lívia levou as mãos à boca, em choque. Eduardo, na tela, finalizou. Esta é a verdade. E agora a justiça fará o resto. A transmissão cortou. Poucos segundos depois, as redes sociais explodiram. O vídeo se espalhou por todo o país. Manchetes surgiram em tempo real. Traição corporativa na Velar Motors. Bilionário retorna e expõe escândalo milionário ao vivo. Enquanto isso, Eduardo deixava o prédio discretamente. Entrou em um carro preto estacionado na rua lateral. No banco de trás, o advogado e amigo de confiança, Henrique, esperava com um sorriso discreto. Funcionou perfeitamente, disse ele. A CVM já bloqueou as contas de André e da Lívia, e o Conselho da Velar quer sua volta imediata. Eduardo olhou pela janela pensativo. Eles me tiraram tudo o que eu tinha. Mas esqueceram que o verdadeiro poder não está no dinheiro. Está na informação. O carro partiu. Horas depois, a polícia chegou à mansão de André. Documentos falsos, transferências suspeitas e gravações comprometedoras foram encontradas. O império que ele tentara roubar desmoronava diante dos olhos da imprensa. Lívia tentou fugir do país, mas foi interceptada no aeroporto. A cena foi transmitida em todos os telejornais. A mulher que um dia fora o amor da vida de Eduardo, agora estava algemada, cercada por repórteres. Enquanto isso, Eduardo voltava à sede da Velar Motors. Cada passo dentro daquele prédio parecia um retorno triunfante. Funcionários paravam o que estavam fazendo e o aplaudiam discretamente, alguns com lágrimas nos olhos. No 3º andar, ele entrou na sala da presidência. Tudo estava igual, como se o tempo tivesse parado desde sua saída. Sobre a mesa, uma pequena miniatura do primeiro carro produzido pela empresa, o Velar One, símbolo do sonho que o tornara bilionário. Eduardo se sentou na poltrona de couro, respirou fundo e deixou o silêncio preencher o ambiente. De volta para casa, murmurou. Mas naquele instante uma notificação apareceu em seu celular. Uma mensagem anônima. Você acha mesmo que acabou? O coração dele disparou. Era um número desconhecido. Henrique entrou na sala. Tudo certo? Perguntou. Eduardo mostrou a tela pensativo. Alguém ainda está jogando, respondeu. Minutos depois ele recebeu outro vídeo. Dessa vez era uma gravação de uma reunião antiga, na qual ele próprio autorizava práticas pouco éticas durante uma negociação internacional. A imagem estava cortada, manipulada. Eduardo percebeu o que era. Alguém estava tentando virar o jogo novamente. Isso não pode ter sido o André, disse Henrique. Ele está preso. Eduardo fitou a tela por um instante e então sorriu de leve. Então, só pode ser alguém acima dele. Naquela mesma noite, um carro preto se aproximou de um casarão nos arredores da cidade. Dentro dele, um homem misterioso assistia às notícias sobre o escândalo na Velar. Ele apagou o cigarro, pegou o celular e ligou para alguém. O primeiro ato acabou, disse com voz fria. Agora começa o verdadeiro jogo. A câmera imaginária da narrativa se afastava do casarão, subindo lentamente até mostrar as luzes da cidade ao fundo. Eduardo, do outro lado, observava o horizonte do topo de sua empresa, sem saber que a guerra estava longe de terminar. O vento balançava as cortinas, e sua voz ecoou no vazio. Traição é uma palavra que ensina, mas também desperta monstros. A tela se escurece, e o som distante de um motor acelerando encerra a história.